Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Graziele, aluna de Letras Português e Inglês. Estou aqui com mais um vídeo da série de estratégias preparatórias, conteúdos preparatórios para o Enem, né? E vim falar hoje sobre a interpretação de texto, né? Como ela cai no Enem, né? Sobre habilidades mais cobradas, estratégias do que exatamente o Enem cobra, de como exatamente o Enem quer que você interprete aqueles textos e como ele reflete nas questões e nas alternativas. Vamos ver alguns exemplos, alguns exercícios para a gente praticar e ver um pouquinho sobre isso. Bom, e o que o Enem realmente cobra? Para começo de conversa, gente, interpretação não é adivinhação, né? Você interpretar um texto não é você adivinhar o que ele quer, né? A interpretação nada mais é que justamente uma leitura fiel do texto, uma leitura destrinchada do texto. Então você precisa juntar o texto de fato apresentado, né? No Enem costuma apresentar mais de um, então 2, 3 textos bases, né? Então, para você resolver aquela questão, para justamente contextualizar. Então você contém, para realizar o Enem, o que o Enem cobra é uma leitura fiel do texto, a contextualização e a sua interpretação daquilo. Então, a forma com que você interpretou aquele texto, as ideias, o conjunto de ideias que você criou e você tirou daquele texto. E 90% das questões pedem a inferência, relação de ideias, então você relacionar as ideias do texto, o contexto do texto, o que a questão está pedindo naquele texto. Relação entre linguagens, então, pode ser interpretação de textos, de tirinhas, de diversos gêneros textuais, como reportagem, poesia, textos discursivos, notícias, assim por diante. E o efeito de sentido de recursos linguísticos. Então, pode conter ironia, pode conter duplo sentido e assim por diante. Então, a leitura fiel do texto, juntamente com a sua interpretação do texto, é o que o Enem pede, é o que o Enem exige. E algumas estratégias práticas, né, de leitura para interpretar melhor as questões do Enem. A primeira estratégia é ler o comando antes, o enunciado da questão. Então, primeiro, a gente lê o enunciado da questão para saber justamente o que a gente vai voltar lá no texto e buscar lá no texto, a informação que a gente precisa para responder aquela questão. Senão, o que vai acontecer muito? O Enem é uma prova, é um exame muito cansativo. Digamos que até uma prova de resistência do que, de fato, uma prova de conteúdo. O que muito vocês podem ter ouvido na escola, e caso não, a gente vai passar bastante para vocês essa informação aqui ao decorrer dos vídeos do canal, é que o Enem, muitas das vezes, principalmente na parte de linguagens humanas, né, é uma prova de interpretação. Por isso que é um tópico tão importante, por isso que eu trouxe aqui para vocês, para falar um pouquinho mais sobre. Porque o Enem, principalmente na parte de linguagens e de humanas, não é muito de conteúdo, né? Ela não é uma prova muito conteudista. Ela diz bastante sobre a interpretação dos textos. Claro que muitos textos vão cair contextos históricos, sim, principalmente na parte de língua portuguesa vai ter bastante referência a autores famosos ou a gêneros discursivos que vocês aprenderam em sala de aula, mas o Enem é muito importante, é extremamente crucial você ter uma boa interpretação, porque não adianta saber o conteúdo e você não saber o que aquele enunciado vai pedir, né? Você não entender o que aquele enunciado está pedindo e você saber procurar essa informação no texto. Então, para te agilizar no tempo, para você perder menos tempo nas questões e te cansar menos, né, mentalmente, você primeiro lê o comando e vai lá no texto buscar aquela informação. Você procurar lá no texto aquele pedido que foi feito no enunciado. A segunda estratégia é você identificar palavras-chave daquela questão. Então, muitas vezes vem identifique, associe, ou a palavra contextualizar. Então, tem muito o que o texto infere, então o que aquele texto está querendo dizer. Terceira estratégia, evite opiniões pessoais. Pessoal, lembrando que o Enem é um exame nacional, então é óbvio que ele não vai trazer opiniões pessoais, ou enfim, opiniões regionais ou de senso comum. Ele vai trazer fatos ou opiniões baseadas naquele contexto, né, informações baseadas naquele contexto que ele quer passar a mensagem, que ele quer transmitir a mensagem. Então, os textos são de forma impessoal. Então, as alternativas da mesma forma, de forma impessoal. Então, você não deve escolher a alternativa conforme a sua opinião, ou conforme o que você concorda ou discorda referente àquele texto. Você tem que assinalar a alternativa que responde ao enunciado, como dito lá nas estratégias anteriores. Então, você tem que responder o que o enunciado pede. Muito acontece que as alternativas fazem um sentido, sim, então qualquer uma delas pode fazer sentido a ser respondida, no entanto, não responde o que o enunciado pede. Então, tem que se atentar a isso. E quarta e última estratégia é você comparar as alternativas. Acontece muito das alternativas, as que não são
corretas não está nada a ver com o que pede, ou nada a ver com o contexto em si, com a ideia ou com a mensagem do texto, né, que o texto vem passar. Então, algumas das alternativas realmente você elimina de forma muito fácil, né, sem muito esforço. No entanto, é importante também naquelas alternativas em que são muito parecidas, é você comparar elas, tá? Qual é que responde melhor ao que o enunciado está pedindo? Qual responde mais adequadamente ao que o enunciado pediu ou exigiu, ou que o enunciado está cobrando que eu responda, né? Uma dica que eu sempre dou é que ao invés de você procurar a alternativa correta, é você, quando aquelas que você está em dúvida, é você ir eliminando as que você tem certeza que não é, que aí fica mais fácil. Então vai por eliminatória. Essa aqui não tem nada a ver, então elimina ela, para você ter aquela impressão de que você não está analisando 4, 5 alternativas ao mesmo tempo, e sim que você está analisando somente duas, que você está em dúvida ou algo do tipo. Então já vai facilitando.